todo mundo que está acompanhando a gente aqui na página oficial do programa Globalizando aqui no Facebook. Sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui do nosso programa. Hoje a gente vai ter discussões muito ricas, muito sensacionais, com uma equipe maravilhosa que preparou esse programa super especial para vocês. Como vocês sabem, a gente tem o Globalizando ao vivo na Rádio Nama, 105.5 FM, e também no formato aqui de live. Tá? Se você quiser participar com a gente, seja muito bem-vindo para comentar, para fazer pergunta, para interagir com a nossa equipe. O programa de hoje ele vai falar sobre internacionalistas na França, né? Como vocês sabem, o internacionalista, o profissional de relações internacionais, ele tem que estar aberto ao mundo, ele pode exercer a sua profissão em diversos locais, né, do mundo, e hoje a gente vai falar em específico da França. E para conversar com a gente está recebendo aqui a Geórgia Amarante, que ela é bacharel em Relações Internacionais pela Universidade da Amazônia, mestranda em Diversidade Sociocultural no Museu Paraense Emílio Gueldi, também mestranda em Ciências Sociais na École Normale Supérieure de Lyon, na França. Ela atua na Federação dos Povos Indígenas do Estado do Pará, estagiou também na área de comércio exterior na Cooperativa Agrícola Mista de Tomé-Açu, também possui experiência na área de paradiplomacia na Coordenadoria de Relações Internacionais do Estado do Pará, e a linha de pesquisa dela está relacionada com cultura e patrimônio, movimento indígena brasileiro. Mas, acima de tudo, ela é minha grande amiga, que eu estou morrendo de saudade. Geórgia, é um prazer receber você aqui no Globalizando para falar um pouco da tua experiência. Eu estou muito feliz. Olá, ouvintes do programa Globalizando. É muito bom falar essa frase. Olá, ouvintes do programa Globalizando. Faz algum tempo que eu não faço assim lives ou programas ao vivo, até porque eu estou na França, então não dá para ir lá na Rádio Nama. Mas estou muito feliz de estar aqui hoje com vocês e vamos lá falar sobre a França e a minha experiência. A gente vai conversar bastante com a Geórgia hoje. Se você tiver alguma pergunta sobre esse tema, tem vontade de fazer intercâmbio ou estudar na França, fazer um mestrado, pode mandar pergunta que ela vai contar um pouquinho da experiência dela. Mas, Geórgia, antes da gente começar, deixa eu apresentar também quem está fazendo a live aqui com a gente, as nossas acadêmicas, né, do curso de acadêmicas e formadas, né, do curso de Relações Internacionais da UNAMA. Deixa eu começar aqui com a Luísa Veiga. Luísa, boa tarde, muito bom ter você aqui no programa. Boa tarde, Carol. Boa tarde, todo mundo está acompanhando mais essa live do Globalizando. É um prazer estar aqui apresentando. Também é um prazer estar recebendo a Geórgia, minha colega de sala. Então, eu fico muito feliz de estar acompanhando, mesmo assim, de longe, o crescimento de uma pessoa que estava tão pertinho da gente. Então, é muito legal também de ver esse gás que quem está acompanhando, quem está na universidade ainda, se espelha muito. Então, é muito legal te receber aqui hoje. Também a Érica, a Camila, é um prazer estar aqui com vocês. E, cara, vocês podem mandar perguntas, interajam com a gente. Qualquer dúvida sobre o mestrado, sobre estudar fora, quem sabe que isso mexe com a cabeça de muita gente. Então, podem tirar essas dúvidas aqui com a gente hoje. E também interagir aqui na nossa página no Facebook, por programa Globalizando. E vocês podem também seguir e acompanhar os outros posts, outras dicas da equipe, manchetes e outras muitas coisas que o Globalizando faz. E a Luísa, inclusive, também faz mestrado fora, né, Luísa? Então, precisamos de um outro programa para falar sobre a tua experiência lá no Uruguai. Capítulos à parte. Toda uma loucura, mas da Geórgia, mais do que ninguém sabe a loucura que é fazer essa... Só quem viveu sabe. Só quem viveu sabe. Então, é muito bom ter esses pontos de vista, né? Porque lugares diferentes, então, apesar de ser um outro país, que não continua sendo na América Latina. Então, tem um quentinho de casa ainda. Mas a gente vai programar esse programa, viu, Luísa? Com certeza. Além da Luísa, também deixa eu receber a Érica Nascimento, que também está participando com a gente. Érica, muito boa tarde para você. Seja bem-vinda aqui ao Globalizando. Boa tarde, Carol, Geórgia, Camila, Luísa, todo mundo que está nos assistindo. É um prazer recebê-los novamente, né? A todos os telespectadores. É muito bom estar aqui com vocês também.
Se tiverem dúvidas, até eu estou adorando estar participando desse programa, porque eu acho que até eu vou ter pergunta para a Geórgia. E perguntem para a gente, podem seguir a gente nas redes sociais também. O nosso Twitter é o @pglobalizando. Obrigada, Eric. Finalizando aqui a nossa equipe, deixa eu apresentar a Camila Neres, que também vai participar com a gente. Olá, Camila, boa tarde. Boa tarde, gente. É um prazer estar aqui nessa live. Bacana esse tema, né? Porque a gente sempre fica estudando e pensando, né? Será que a gente vai conseguir, né? E aí tem um exemplo aqui. Então, esse assunto eu tenho certeza que ele é interessante para as outras pessoas também. Quem quiser mandar perguntas sobre esse tema e sobre os demais temas do programa da rádio que a gente transmite, da live, vocês podem estar nos seguindo no Instagram, @pglobalizando. Que legal. Meninas, podem perguntar à vontade para a Geórgia, tá? A gente vai fazer ela falar 2 horas aqui. Geórgia, antes da gente começar, né, com as perguntas que os nossos ouvintes trouxeram, eu queria te perguntar da onde que surgiu, né, essa tua paixão pela França, que nós também fomos da mesma sala, eu, você e Luísa, então a gente sabia o quanto que você se interessava, né, pela França, na cultura, de todos os aspectos de forma geral. De onde que surgiu esse interesse específico na França, que progrediu para esse mestrado? Eu acho que aprender a língua francesa e estar na Aliança Francesa, né? Não é uma pub, mas é verdade, é uma instituição que me ajudou muito a gostar da cultura francesa e querer conhecer o país. E aí eu fiz um intercâmbio de 1 mês, em 2019, enquanto eu estava ainda na graduação. E aí eu me apaixonei por Lyon. Eu falei, quero morar nessa cidade, eu vou voltar. E aí eu me planejei, eu fiz o TCC, comecei um outro mestrado, mas eu ainda queria voltar. Eu falei, não, quando eu coloco uma coisa na cabeça, eu quero tentar. E aí eu passei para a França e eu constatei que realmente um mês que eu passei aqui valeu a pena, porque eu tô amando, assim, já tô há 10 meses. E, enfim, a gente vai falar ao longo do programa, assim, a experiência. Mas eu acho que estudar a língua francesa e ter essa imersão através da escola de línguas só aumentou o meu interesse, que eu já tinha antes de a gastronomia da França, moda, tudo que eu gostava, assim, comida, moda e a política também, né? E eu acho que todo mundo que faz relações internacionais tem essa meio neura, assim, de ter uma fixação por um país ou gostar de alguma cultura, sei lá, nunca assim. E aí a França me pegou, assim, de jeito. E ainda tá. Que seja até importante isso de você ter uma certa afinidade com a cultura do país em si, antes de você pensar em estudar lá, né? Como foi o caso também da Carol, que ela foi passar um tempinho na China e tal. China, nossa. Pois é, então foi muito. Tenho certeza que o fato de você ter ido passar um mês a princípio foi fundamental até para eu ter certeza se tu queria ir lá, ficar lá mesmo. Aí, no caso. Foi, aí eu fui procurando universidades que eu achava que ia gostar, que ia ter um bom resultado, um bom futuro assim, para mim, né, na minha área, que eu quero pesquisar, e aí eu achei a minha universidade. Geórgia se tocou num ponto muito importante. Eu acho que o primeiro contato, né, com outro país, às vezes, vem primeiramente pelo idioma. Né? A gente que é de relações internacionais, a gente tem que ter o domínio, pelo menos, de mais 1 ou mais 2 idiomas. Qual que você fala que é a importância agora da vivência mesmo em aprender outros idiomas para quem está interessado em relações internacionais? Eu acho que mesmo se, por exemplo, mesmo tu morando num país que fala francês, tu tem que falar o inglês. O inglês é fundamental, assim, para alguém que quer morar fora, ou para alguém que quer, enfim, ter um trabalho. Acho que todos os trabalhos hoje em dia, assim, com graduação, pedem minimamente um inglês, assim, né? Acho que esse é o básico. E até para você, né, o seu, como fala, o seu espírito como pessoa, poder conhecer outras culturas, e a língua proporciona isso para a gente, né? A conhecer outros países, não conhecer
talvez fisicamente, mas saber o que se passa com as festas, as músicas e se interessar. E acho que a maioria das minhas também falam espanhol, acho que espanhol é... Eu acho muito chique espanhol. Enfim, quem está no Brasil, né, a América Latina é a língua da América Latina, né? Então, acho que quem quer trabalhar com os estudos latino-americanos ou algum país da América Latina precisa falar espanhol. Francês, porque é a língua da diplomacia, né? É a língua das organizações internacionais também, muitas são e aí, mesmo se você não quiser ir para a França, mas tem a Bélgica, tem vários países da África que também falam francês, tem a Guiana francesa, que tem várias parcerias, que tem uma parceria com a UFPA e com outras universidades. Então, e é mais perto, então não é tão longe do Brasil quem quiser fazer intercâmbio, né? É a França também, né? É um território da França. Eu acho que é fundamental assim, o aprendizado da língua, principalmente para o internacionalista que quer trabalhar com negociações internacionais ou que quer viajar, ou que quer fazer qualquer coisa, precisa ter pelo menos o inglês. Perfeito. Então a gente vai conversar muito ainda, mas vamos logo para a pergunta que os nossos ouvintes estão mandando. Luísa, tem pergunta chegando, né? Sim, com certeza. A gente já vai começando com uma pergunta que veio do Instagram, inclusive acompanha a gente lá também, @pglobalizando. Que quem mandou foi o Iago Cruz, e ele quer saber, Georgia, como que o intercâmbio na França ele tem contribuído para a tua formação como internacionalista até agora, nesses 10 meses que você está aí. O que tu acha? Sim. Primeiro, que a gente já falou, né? Tinha estudado 5 anos de francês, mas morar aqui é 24 horas falando a língua, é uma imersão, né? Então eu estou me tornando cada vez mais fluente. Eu já falava, mas quando você mora aqui, não tem jeito, você tem que ficar fluente, senão você não comunica com as pessoas. E aí eu acho que eu considero esse ponto extremamente importante, né? Porque tanto para futuros trabalhos na França ou internacionalmente, e acho que é um fator diferencial no meu currículo. Outro ponto é que eu consigo ver de perto a política doméstica do Estado francês. Antes eu acompanhava pelas mídias, mas agora eu consigo entender através dos jornais locais, da opinião das pessoas na minha casa. E a gente é assinante de revistas, que uma se chama Télérama e outra Nouvelle Obs, que são revistas de análises de especialistas políticos. E aí, nossa, eu sou apaixonada por essas revistas. Não sei, acho que tem online. Ou seja, eu consigo ver bem mais de perto as discussões políticas da França e da Europa. E é óbvio, como eu faço mestrado, eu sou influenciada também pelos professores, pelos pesquisadores da universidade com quem eu convivo. Por outro lado, eu consigo também entender o posicionamento político do Estado francês e dos franceses, com alguns temas e valores que se sobressaem. Quais países eles têm mais relações, quais países eles gostam mais. É diferente estar no Brasil, porque a gente é influenciado todo o tempo a nossa cultura e a nossa tradição a pensar o país X é desse jeito, o país Y é daquele jeito. E também tem aqui, né, isso, né? Eles são mais próximos de certas culturas e outras não. E, por exemplo, a relação com o norte da África é muito mais forte, porque, enfim, os franceses colonizaram, né, alguns países do norte da África. Então, essa relação é muito mais, para mim, mais perto aqui do que antes, que eu não tinha no Brasil, que eu nem conhecia alguns países. E o último ponto por exemplo, a imigração, que é muito forte na França. E em Lyon tem alguns bairros de população de imigrantes. E, por exemplo, a Guillotière, que é um bairro que é dividido em bairro árabe, bairro da África negra, preta, e asiáticos. E eu fiz uma pesquisa com outros pesquisadores da minha universidade. E isso me fascinou, assim, como pesquisadora, como pessoa que tem interesse em diversidade sociocultural. E essa realidade em Belém tem muitas populações de imigrantes, mas a gente não vê como aqui em Lyon, sabe?
E isso como pessoa também me abriu assim, a minha mente. Então, acho que é um pouco isso. Que legal, Georgia. Olha, galera, a gente tem comentário aqui chegando. Sérgio, coloca pra gente, por favor. A Larissa Schoenberger, também conhecida como Hiro, tá mandando boa tarde aqui pra gente, tá acompanhando a gente. E tem uma pergunta do Carlos Eduardo. Boa tarde, Georgia. Poderia falar um pouco sobre o intercâmbio que fizeste, sobre o primeiro contato, aprendizado? E como que foi, Georgia, a primeira vez que você foi para Lyon? Quando eu vim por uma empresa de intercâmbio. Eu paguei um certo valor e para passar um mês. E aí foi tudo do meu bolso, não tive bolsa nem nada. E aí eu passei com essa empresa, eles entraram em contato com uma escola de línguas aqui em Lyon, eu escolhi a cidade, e também arrumaram uma casa para ficar, uma casa de franceses. Inclusive, estou na casa desses franceses, que já foi um pré-contato, e aí a gente virou super amigos. E quando eu vim, agora em 2021, eu falei, vocês estão disponíveis, vocês me aceitam de volta? E aí eles me aceitaram. Mas foi por uma empresa de intercâmbio, e aí eu paguei as passagens, a escola e a minha moradia, assim, né? Mas eu passei um mês e o curso era de manhã e à tarde, então era intensivão, assim. Eu voltei poderosa no francês. E acho que isso me deu mais um gás, assim, para eu querer voltar. Eu falei, mano, eu tô boa no francês, assim. Eu acho que eu preciso trabalhar mais isso e voltar. Eu me garanto fazer um mestrado nessa língua. Tá? Às vezes bate uma... vou desistir, mas aí eu continuo. Não, vou continuar. Não bate meu dinheiro com isso. É isso, tipo, a gente sempre vai ter dificuldades, mas tem que perseverar, né? Uhum. Isso mesmo. Obrigada, Carlos, pela tua pergunta. A gente tem notícias chegando agora, né, Érica, sobre esse tema? Sim, eu trago uma notícia do jornal France 24, que diz o seguinte: com as eleições parlamentares, presidente Macron pede a seu eleitorado um forte apoio no parlamento para evitar a desordem na França. É muito interessante isso, né? A questão da política na França, porque o Instituto de Estudos de Política de Paris, ele é referência em estudos sociais e políticos, com foco nessas áreas de relações internacionais, ciências sociais e direito. Essa instituição, ela formou os 4 últimos presidentes da França. Também tem a Universidade Paris 2 Panthéon-Assas, que ela é muito conhecida pelos programas de pós-graduação, mestrado e doutorado em relações internacionais. Georgia, a Érica trouxe uma notícia para a gente sobre as eleições. Recentemente, a França esteve em período eleitoral, né? E eu queria saber como que foi esse período contigo estando aí. O que você pode trazer para a gente? A França ainda está no período eleitoral, só que agora ela está nas legislativas. E aí vai ser domingo agora a votação final. O primeiro turno foi bem dividido aí entre esquerda do Mélenchon, que eles dizem de extrema direita, mas que, enfim, de extrema esquerda, perdão. E o Partido Macron. Agora, nas eleições presidenciais, que já acabou, né? Macron se reelegeu, inclusive fiz um vídeo para o Globalizando, tá? Vão lá na página do Instagram, Facebook, tudo, porque eu falo um pouco mais sobre as eleições na França, e do site também, Internacional da Amazônia, fazendo público para o Internacional Globalizando. A público da casa. Exatamente. Se você está aqui, você conhece, vai lá. Se não conhece, está perdendo. E aí foi marcado por uma bipolaridade de verdade, assim, a extrema-direita com a extrema-esquerda, e aí teve candidatos polemicíssimos de extrema-direita, xenofóbicos, racistas, mas, ao mesmo tempo, uma onda super forte do Partido Ecolô, da ecologia. Essa aqui está falando português agora. E o Macron, que foi o mais forte, né? Que é ali centro-direita. Então, eu diria que a maioria dos franceses
é centro-direita ou votou porque queria fazer aí essa barreira para a extrema-direita, que infelizmente ficou fortíssima. Para as eleições legislativas agora, o Macron está na frente, aí um pouquinho na frente da esquerda. Que bom, porque aí vai contrabalancear, porque, enfim, a tendência agora é a prestar atenção mais em políticas ecológicas, sustentáveis, porque, enfim... É isso. Olha, se vocês querem entender um pouco mais sobre esse contexto, vão lá na nossa página, né? Que a Georgia, como ela falou, ela fez um vídeo super contextualizado, né? Explicando de forma mais detalhada sobre essa visão, né, dela lá na França, do que está acontecendo por lá. Então, vão checar depois. Então, vamos seguindo aqui com o nosso roteiro, senão a gente não termina. Tem outra pergunta chegando agora, quem vai falar é a Érica. Isso, tem uma pergunta que chegou no nosso Instagram, do Jorge Castro, e ele quer saber o seguinte, Georgia, que tipo de preparação foi feita para ser aprovada para estudar na França? Essa pergunta é minha também, tá? Essa pergunta dá o programa todo, de verdade, porque eu fiquei quase doida, mas dá certo. Primeiro que eu acho que o fundamental para você que quer ir para a França, vir para a França, olha o site Campus France. A gente pode até botar no comentário depois, assim, para quem tiver no título. Primeiro de tudo, você tem que falar minimamente o francês. Se você não postular para um mestrado que só fala inglês, existe também. Mas se você quiser falar um mestrado que peça obrigatoriamente o francês, tem que fazer o DELF, que é a proficiência, ou o DALF, né, que é mais C1, C2, que é a proficiência em francês. O Campus France é uma plataforma do governo francês que ajuda os estudantes estrangeiros para conseguirem vagas nas universidades francesas. Eu tentei a seleção fora, não usei o Campus France, mas em algum momento você vai ter que passar no Campus France, porque ele que vai fazer no final o seu dossiê de estudante internacional para mandar para a embaixada. Então ele é fundamental, e até porque ele tem uma lista de todas as bolsas que existem, de todas as universidades. Qual a diferença? Porque a educação na França é diferente. Tem grandes escolas, grandes écoles, tem universidades, tem escolas de especialistas, escola de comércio, escola de comunicação, escola de jornalismo. Todos são superior, mas tem pesos diferentes. Ainda é um pouco elitizada a educação francesa. E, por exemplo, a minha escola é ENS, École Normale Supérieure, e é grande escola, vamos dizer, grande école. E aí tem um concurso público só para essa universidade, assim, para os franceses. Para estudante internacional é uma outra seleção. Mas é muito mais difícil, assim, né, para os franceses, porque eles têm que passar um concurso público, e aí eles se tornam funcionários, e aí são pagos para estudar, enfim, é todo um negócio. Mas você procura a instituição que você quer, qual o mestrado que você, ou o doutorado, não sei, depende aí o que for, que você quer, ou a formação também, nesses 4 tipos de educação superior. Além disso, tu tem que ver, eu acho que a cidade, porque é muito importante. Se você vai para Paris, você tem que ter ou você tem que ter bolsa, ou você tem que ter um bom orçamento, que Paris é caro. Agora, se você procurar uma cidade menorzinha, talvez dê para procurar um trabalho. Agora, trabalho é super fácil. Eu, inclusive, antes de estar aqui nessa live, estou fazendo um pequeno job estudante, que aí dá para fazer um dinheirinho extra, e que enfim. Mas essa pergunta, de verdade, gente, dá para falar muito tempo, porque o processo seletivo, rapidamente, você tem que ter projeto de mestrado, carta de recomendação, carta de motivação, o currículo, mostrar que você tem a proficiência e o seu diploma, mostra que você pode fazer um mestrado, se você quiser fazer mestrado, e as suas notas.
Pelo menos para mim, a universidade foi isso. Não sei, para os outros talvez esteja um pouquinho parecido, assim, porque normalmente é isso. Georgia, tem uma pergunta parecida com o que a gente está falando aqui, que chegou aqui no Facebook, da Hiro de novo. Se a gente postular para um mestrado que seja em inglês, dá para viver na França sem falar muito francês? Ou para conseguir morar, precisa já ter um nível bom de conversação? Não precisa ter um nível bom. Eu conheço brasileiro que chegou aqui para trabalhar e que fala malmente francês, de verdade. Assim, não Só dá precisa. bonjour. Tipo, pede água, café, tipo isso, tipo, sobrevivendo, mas é difícil também você morar num país que não falar quase nada da língua, né? Tem que pelo menos procurar estudar. Mas tem, por exemplo, na Sciences Po, que é o Instituto de Altos Estudos, Instituto de Estudos Políticos, que a gente acabou de falar a notícia lá, que é a IEP Sciences Po, ela tem processos seletivos só para inglês, por exemplo. E tem outros, depende do curso, porque, por exemplo, direito é muito difícil ter só inglês, tem que ter inglês e francês, porque direito é pesado. Agora, eu acho que para matemática, coisas assim que não são humanas, pode ter só o inglês. Na UNS também, na minha escola também pode ser só o inglês. Agora, para relações internacionais, depende, porque na Sciences Po, que tem em relações internacionais, pede o francês também, pede as duas línguas, o inglês e o francês. Então, depende de qual mestrado tu vai querer. Perfeito. Eu tenho só Claro, questãozinha aqui para Georgia. E, Georgia, tu precisaste fazer o teste de proficiência, certo? Foi o DELF ou o DALF? Eu fiz o DELF. Mas aí depende do que a universidade exige. Por exemplo, o meu mestrado pedia B2 em qualquer proficiência. Podia ser DELF, DALF, e tem uma outra também que eu não me lembro. Mas podia ser qualquer uma que comprovasse que seja B2. E aí eu consegui o B2. Agora, por exemplo, doutorado, já tem que ter o C1. Aí eu já estou lutando aqui para poder ficar no C1. Entendi, vai conseguir, certeza. E assim, tu procuraste uma universidade, então só para ver se eu entendi, né? Procuraste uma universidade que tinha o que tu querias estudar e tu precisaste atender alguns requisitos, como as notas, mas tu já tinha que ter um projeto pronto, um pré-projeto? É um projeto de 10 páginas em francês. Entendi. Parabéns, muito bem. Obrigada, mano. Vou aceitar o parabéns, porque eu tô... Porque a língua francesa é difícil. Não, mas olha, eu acho que o mais difícil não é nem o francês soutenu, como fala? O francês do dia a dia. Não, o francês sim. Não é nem difícil, porque isso tu vai pegando aos poucos nas aulas, assim, os professores. Tu tem que entender, senão tu não vai entender as aulas. O mais difícil é o francês das ruas, dos jovens. Quando eu saio, eu não entendo nada, eles falam só em expressões. Em gírias. Nossa, coitada. Tem que assistir séries, né? Ir pro Pará e falar, como vai cair um toró. Ninguém vai entender. É verdade. Nesse ponto, então, o francês que tu vê dentro da sala é até mais fácil. Exato. Acho que a Camila tem uma notícia pra gente agora, né, Camila? Isso, é do Insurance Journal, dos Estados Unidos. Ele fala assim, o setor financeiro da França se torna o mais convidativo da Europa para receber investimentos estrangeiros diretos após a pandemia, ultrapassando a Alemanha e alcançando o Reino Unido. A maior parte desses financiadores é dos Estados Unidos. Bom, e com a França, nos países mais influentes do mundo, a gente já sabe, né, que o país ele utiliza desse seu poder de influência para se fazer presente em outros estados. E atualmente ele ocupa a segunda posição no ranking de países mais são influentes, né? Maior usam seu poder de influência. E dessa forma a gente consegue notar a importância dessa análise no nível político, no nível cultural, econômico, já que a França ela é protagonista, né, nas
relações internacionais, basicamente desde a Revolução Francesa. E agora a gente vai entrar num dos temas mais legais de relações internacionais, falar sobre poder, soft power, hard power. Geórgia, como que está a influência da França no cenário internacional? Eu diria que a França é o país da vez, assim, na Europa, porque o Macron está terminando aí o mandato no Conselho Europeu, então ele está muito poderoso na Europa. Com a troca do governo na Alemanha, perdeu um pouco essa liderança, né? A Alemanha não é mais a Merkel, que era uma mulher forte. O Macron se reelegendo também dá fortalece o seu governo. A guerra na Ucrânia, querendo ou não, também é um ponto a se destacar, porque ele está sendo o maior diplomata da Europa, fazendo essa ligação tanto com Putin com o presidente da Ucrânia, não sei falar o nome dele, muito difícil. Então, eu acho que a França tenta fazer aí esse país de liderança. Também, com o Brexit, ficou ali, né? Ela e a Alemanha segurando a Europa, e ela, como o governo da Alemanha ainda não está tão estável, eu diria assim, por mais que seja o mais forte financeiramente na Europa, mas eu acho que o Macron ele é tão político no sentido de diplomacia mesmo, de negociação, que ele consegue influenciar as políticas externas de todos os países da Europa. Mas eu ia falar alguma coisa. Acho que é isso da reeleição do Macron, né? Que muitos presidentes o felicitaram e reafirmaram a ligação com a França como um país forte na Europa. Enfim, acho que é um pouco isso. Geórgia, falando agora um pouco mais do soft power, você citou a Aliança Francesa, né, que é uma instituição que existe em vários lugares para promover não só o idioma, mas também a cultura. Como que foi a tua experiência, né? Porque antes de fazer o intercâmbio, você já passou por uma instituição que visava a aproximação do aluno à cultura francesa. Então, acho que o primeiro contato já foi ali, né? Então, como que foi, mais ou menos, e como que a França atua para que essas instituições sejam cada vez mais procuradas por pessoas e por estudantes ao redor do mundo? Acho que a França, olha, na pandemia a gente teve todos os alunos que passaram em processo seletivo para a França tiveram problemas com visto por causa da pandemia, não podia entrar, o Brasil estava uma loucura. E aí a gente fez um movimento e a gente percebeu que eram quase 1.000 alunos querendo entrar só no ano de 2021 na França. 1.000 alunos brasileiros, imagina, de outras nacionalidades. Aqui em Lyon, a gente tem um grupo de 150 brasileiros, só do ano de 2021. Imagina dos outros anos, e enfim, a comunidade brasileira é muito grande em Lyon. Eu acho que a França, ela dá muito subsídio, muitas bolsas para os estudantes, então isso já pesa demais, né? Todo mundo quer uma bolsa em euros. Ela é muito forte nesse soft power, no sentido de filmes, gastronomia. A França é um país de inteligência, são os maiores pensadores, filósofos do mundo e tal. E é um pouco assim, a academia... Questão artística também, é muito forte. Ponto histórico muito forte. Então... todo mundo vai para o cinema aqui, todo mundo vai para o teatro. Toda semana eu vou para o teatro, vou para o cinema, porque além de ser barato para os estudantes, tem muitas políticas para estudantes. Você paga a metade, você paga uma taxa muito assim, mínima. Então, você, como estudante, você é imerso na cultura assim, francesa. Por exemplo, agora o Festival de Cannes que teve.
teve premiere, lançamento do filme, e aí era uma semana, assim, de, tipo, 4 euros o filme, a entrada, muito barato, assim, quer dizer, para o estudante tudo é caro, mas era barato, assim, né? E assim, tem muita política de incentivo à cultura e à gastronomia também, os pratos, sempre para estudante é mais barato, tudo para estudante é mais barato, isso que é legal, assim, né? Aquela... Agora eu fiquei curiosa com uma coisinha, rapidinho. Como tem sentido, nos primeiros meses, imagino que agora esteja um pouco mais tranquilo, mas enquanto uma menina brasileira, uma menina latina, qual foram, assim, os teus primeiros impactos do tipo, nossa, que é realmente muito diferente de como eu vivia até então? Eu acho que o maior desafio, assim, dos franceses é lidar com racismo, assim, né? Não vou dizer que não sei se eu sofri racismo, se eu sofri eu não notei, assim, mas por ser estrangeira, mas às vezes talvez é um comentário, assim, que, né, tu entende, subentende, pode ser xenofobia, e pelas eleições a gente vê que a metade é de extrema direita ou de direita, então tem comentários, pensamentos e valores mais conservadores. Mas acho que a juventude é muito aberta. Assim, a maioria dos jovens com quem eu convivo são, nossa, Brasil, quero muito conhecer, não sei o quê, e é aberta a todas as culturas. Mas eu acho que, por exemplo, mesmo os imigrantes, a maior dificuldade é lidar com as mazelas da colonização no norte da África. Então, com os imigrantes árabes. E aí, mesmo nos bairros que são de imigrantes, os próprios imigrantes não conversam, não tem uma cooperação, assim, né? Então, acho que a maior dificuldade, eu não sei se eu senti racismo, mas eu acho que eu senti em algum momento xenofobia. Talvez isso para algumas pessoas pode pesar mais, assim. Mas eu posso dizer que a maioria dos franceses com quem eu convivo são muito gentis, são muito legais, me ajudam em tudo. De verdade, tudo o que eu preciso, tem alguém que pode me ajudar, assim. Então, eu não me sinto só... Quer dizer, eu sinto saudade da minha família, de todo mundo. Sim. Não, até Mas por falar me que sinto a cidade só, brasileira é muito grande, então é muito importante isso também, né? Saber que não tá... Tem alguém do mesmo lugar que eu aqui. Sim. Pois é. Vamos seguindo, então, com a nossa programação. A Camila tem mais uma pergunta que está chegando aqui. O Luiz Dias, do Facebook, ele perguntou: que tipo de oportunidades podem surgir ao estudar na França? Olha, com visto de estudante, você pode tentar trabalho até 60% do tempo de trabalho legal. Então, não pode trabalhar o dia todo, mas você pode trabalhar um pouco. Ou pode fazer, existe uma coisa que se chama alternância também, que é você estudar e trabalhar ao mesmo tempo, e aí você vai, tipo, só uns 3 dias para a escola e os outros dias você trabalha, porque é subentendido que é a sua formação ainda. Também. Depende da formação que você está fazendo, assim, né? Se for uma formação técnica, talvez seja interessante uma alternância. Isso existe na França, eu acho muito legal, porque é bom, né? Você trabalhar, já ganha experiência, já está contratada numa empresa e estuda ao mesmo tempo, não perde, entre aspas, o tempo. Então, pode fazer isso. A outra coisa que é legal da França é que ela dá muita ajuda. Tem uma coisa que chama CAF, que é ajuda à família, alguma coisa assim. E aí, por exemplo, do meu aluguel, eles pagam 20%. Então, já ajuda bastante, assim, né? Outra coisa que pode ser legal é você vindo estudar aqui, você tem um diploma, numa instituição francesa. Então, os empregadores conhecem a sua escola. Não é como se eu chegar aqui e falar eu sou da escola X do Brasil, que ninguém vai conhecer. Você estudando aqui, eles já sabem. E não precisa, enfim, revalidar o diploma. Fica mais fácil de arranjar um emprego se você quiser emigrar. Tem muitas organizações internacionais e multinacionais na França e na Europa. Então, já fica mais perto. E aí, como as instituições francesas são conhecidas, são uma das melhores do mundo,
são conhecidas de toda a Europa, se você quiser ficar aqui, ou até no Brasil, que conhecem, também é legal, assim, né? Por exemplo, o legal da minha universidade é que toda semana a responsável pelo departamento do meu centro manda vários estágios que a gente pode fazer, oportunidade de contrato de doutorado que a gente pode também postular no futuro, para as pessoas que estão terminando mestrado, né? Todo o tempo o departamento... Como que fala? Gente, eu acho que a Geórgia travou para mim. Agora, Voltou. Agora tá bom, pode seguir, pode continuar. Agora melhorou. Cortou? Enfim. Além disso, a universidade tem um plano de carreiras, então se você tiver dúvida do que fazer, você quer ficar aqui, mas você tem a opção de sentar com eles e traçar metas de um futuro aqui na França. Além disso, você cria network, né, com professores, com profissionais, e aí, por exemplo, meu mestrado tem que fazer estágio, abrir aqui, né? Por exemplo, eu vou fazer meu estágio num laboratório de pesquisa. E aí já tenho uma experiência de pesquisa num laboratório francês. Isso é muito legal, né? Para um futuro trabalho, ou como pesquisadora, ou numa organização, já é bom para o meu currículo. Fora todos os benefícios culturais de morar num país que é rico em cinema, teatro, cultura. E aí eu tenho muito acesso às artes, né? Eu me sinto privilegiada o tempo todo, assim. De verdade, eu me sinto muito privilegiada. E voilà. E tudo impressionante. É mais barato. É tudo que eu preciso, assim. Porque, Georgia, tem uma pergunta muito parecida com o que você está falando, que é a do João. Deixa eu chamar aqui, que eu acho que você vai poder contribuir mais. Ele está perguntando exatamente sobre o custo de vida na França, né? Que é algo que quem tem interesse a fazer, a se mudar, tem que se preocupar também, a saber, né, um pouco mais. Claro. Olha, eu tenho noção assim do meu privilégio, mas por exemplo, ano que vem eu vou começar a ser bolsista, então vai melhorar muito assim para minha família, para o ritmo de trabalho que eu estava tendo aqui também. Então, se você conseguir uma bolsa, é incrível. Mas se não, dá para trabalhar. O custo de vida é assim. Tudo é mais barato para estudante, tem ajuda do Estado, mas a França não é tão barata quanto, por exemplo, Portugal. Eu acho que Portugal, eu tenho uma amiga que paga 150 euros no aluguel. Está muito barato, porque aqui a média de aluguel, numa colocação, numa casa com estudantes ou com pessoas dividindo, é em média 400, 450. Assim, e estou falando barato, porque às vezes tem 500 e tal. Outra coisa, a alimentação não é tão cara, dá para ir, quer dizer, comparado ao Brasil, nada é caro, né? Mas aqui com 50, 60 euros por semana você faz um supermercado bonzão, assim, comprando marca e tudo. Então, acho que diria 200 euros máximo, ou até menos, de alimentação, assim, né? 450 de colocação, se você quiser morar com alguém, ou numa residência estudantil, também pode ser 400 até 500 de aluguel, mais 200 de alimentação. As universidades, a maioria é pública, tem privada, mas a maioria é pública. E aí você tem que pagar só uma taxa anual, assim, de tipo 200 euros anual, mas é só um mês, quando você chega, você não precisa pagar mensualmente. Como acho que em Portugal é mensual, alguma coisa assim, não sei. Mas na França é bem barato, assim, porque é tudo público. E para lazer, assim, talvez você guarde uns 100 euros, assim, para lazer, que é importante. Não pensa que vou só com o mínimo, porque é importante o lazer. E eu pago 32 euros no transporte. E eu tenho acesso ilimitado ao trem e aos ônibus, ao trem de superfície, tudo. Então é bem barato. Assim. Quem é bolsista paga só 10 euros. Então acho que, em média, eu acho que para sobreviver,
uns 600 a 700 euros dá para morar e viver bem como estudante. Entendi. Deixa eu chamar a Luísa, que ela está trazendo mais uma notícia para a gente. Sim, exatamente. A gente já vai pro aviãozinho da notícia, como a gente costuma falar, do jornal Líbia Herald da Líbia, que falou que a Câmara do Comércio Francês-Líbia está organizando um fórum empresarial franco-líbio em parceria com a Associação Francesa de Empregadores, tanto do setor público quanto do privado, com o objetivo principal de trocar esses investimentos mais focados em empregos sustentáveis. E eu trago um outro ponto também, que é sobre a grande influência que a França tem mundialmente, né? Isso pode ser notado, por exemplo, no Instituto de Estudos Políticos de Paris, que tem 40% dos alunos vindo de outros países. Então, assim, a presença de estrangeiros nas universidades francesas mostra a influência que a França tem, né, no mundo, é o seu soft power, uma parte dele, né, formando profissionais capacitados que atuam tanto na França como em outras partes do mundo. Um exemplo disso é o escritor e professor universitário Godofredo de Oliveira Neto, que tem uma graduação e um mestrado em universidade francesa, e ele foi eleito para a cadeira 35 de membros efetivos da Academia Brasileira de Letras. Georgia, como a Erika estava falando, na França existem diversos estudantes de muitos países. Você está aí como brasileira, mas além disso, você também está como amazônida, né? Então, como que está sendo poder levar um pouco do que você aprendeu na graduação? Afinal, parte da nossa grade curricular, né, do curso de Relações Internacionais da Amazônia, da Universidade da Amazônia, tem disciplinas que envolvem discussões sobre a Amazônia. Então, você tem contato com estudos sobre a Amazônia de alguma forma no seu mestrado? Como está sendo levar a tua perspectiva, ou mesmo discussões, né, com os teus amigos de outros países? Como está sendo levar a tua perspectiva como amazônida para a Europa? Então, Amazônia. Eu não posso falar por outras universidades. Talvez o Sciences Po, a Sorbonne tenham outras abordagens, mas a minha escola, a UNS, ela, no meu departamento de Ciências Sociais, não tem nada que fale sobre Amazônia. Tem algumas disciplinas de geografia que tem algumas discussões, mas não especialmente Amazônia Brasil. Então, quando eu me colocava, quando eu fazia meus comentários, eu sempre tentava puxar um pouco assim, a discussão para povos indígenas e Amazônia, porque é a minha área, porque é a minha dissertação. E aí eu sempre via um choque, assim, né? Tipo, legal, a menina fala uma coisa que ninguém está discutindo aqui nesse mestrado. Ninguém conhece, né? E aí, tipo, todo mundo falava, e aí, quais autores tá usando e tal? E aí, eu percebi que nesse mestrado de Ciências Sociais se utiliza, acho que no máximo pós-colonial, mas decolonial acho que eu sou a única que usa, não sei, não posso estar falando besteira, mas decolonial é difícil, assim, ainda mais de estudos latino-americanos. Não tem essa, né, nas grandes escolas de pensamento clássico, é mais estudos sobre a história do Estado, ainda mais porque o meu percurso é história, então eu estudei história do Estado, do pensamento dos filósofos clássicos, não sei o quê, temporalidade, mas não necessariamente nas sociedades. Quer dizer, a gente falou um pouquinho de Lévi-Strauss. O Lévi-Strauss, ele fez muita pesquisa na Amazônia, né? Então, eu podia fazer uma ponte assim, para falar do que eles já conheciam. Mas é uma dificuldade, assim, né? E aí, mas quando eu falo, eu sou do Brasil, e aí todo mundo fala, Rio de Janeiro, São Paulo. Não, a Amazônia. Amazônia! Tá queimando, mulher, tá queimando. E aí, tipo, não sabem tragédia, mas tudo bem, porque é um pouco a realidade, assim, né? A gente tá vindo agora lá com o Bruno,
e com dom, né? E aí mas eu tento também criar esse, não, tem, né, violência, mas também tem gente, povos indígenas, e eu explico a minha dissertação, todo mundo fica impressionado, maravilhado, assim. Então, acho que você, que é da Amazônia, que está escutando essa discussão e que está com medo, porque eu estou falando de uma coisa que é muito local, mas, cara, vem, assim, tenta, porque eu, por exemplo, agora ganhei com o meu projeto sobre ativismo indígena, ganhei uma bolsa para continuar no segundo ano do mestrado. Então, é valorizado, por mais que eles não falem, mas a gente é esse porta-voz, a gente tem o lugar de falar para falar sobre a Amazônia e os povos que habitam. Por mais que eu não seja indígena, mas eu não vou falar o que eu penso, eu vou falar o que eu vou entrevistar a pessoa. Eu como pesquisadora, entendeu? Não vou. Enfim, e a gente conhece, a gente que é brasileiro, que conhece essa realidade, tem muito mais como falar sobre esses assuntos que os franceses. Então, acho que a gente tem que se colocar, se meter mesmo, tentar e meter a cara e vir. Porque é isso, né? Se a gente ficar só esperando os europeus dominarem o mundo, a gente tem que dominar o mundo. É isso aí. Agora eu vou dar um pause rapidinho na nossa conversa para eu chamar aqui a Alciane Dias para falar um pouquinho sobre a nossa playlist aqui do programa Globalizando, que está sensacional. Oi, Alciane, tudo bem? Boa tarde. Oi, boa tarde. Então, hoje a nossa playlist, né, da live, a gente vai estar falando com os países, né, que mais tem pessoas e alunos que fazem intercâmbio aí na França. E na nossa playlist a gente colocou o Marrocos, que segundo uma pesquisa realizada pela Study in France, no ano de 2021 possui mais que 41 mil estudantes aí na França, sendo o país com maior quantidade de estudantes no país. E também colocamos a Argélia, Itália, Tunísia, Senegal, a Espanha, o Brasil, claro, e uma música representando a França, né? Bacana, Alciane. Conta aqui para quem está acompanhando quando que vai estar disponível, onde que acha, como que faz para acessar essas músicas aí sensacionais que a gente separou. Então, a nossa playlist vai estar disponível após o fim aqui do programa e ela pode estar sendo acessada pelo Spotify ou pelo YouTube Music, que são plataformas de áudio digital. E aí você pode estar encontrando essas playlists pelo Linktree, que fica disponível nas nossas redes sociais. No Facebook, Programa Globalizando, e no Twitter e no Instagram, P Globalizando. Obrigada, Alciane. A Luísa está super orgulhosa aqui que eu estou vendo da sua participação aqui e da tua colaboração na equipe dela de playlist. Então, obrigada, viu, pela tua melhor equipe. Melhor equipe. Excelente, inclusive. Obrigada, Alciane. Um beijo. Tchau. Então, vamos continuar aqui. A Luísa agora tem mais uma pergunta para ti, Geórgia. Só um disclaimer. Teve uma época que era eu e Geórgia na playlist. Saudades, inclusive. Realmente. Saudades. Adorava. Melhor equipe, desculpa. Então, vamos voltar para a pergunta da Maria Clara Amador, que também é da playlist, estamos dominando hoje. E ela mandou pelo Instagram. Ela quer saber se existe alguma relação paradiplomática entre o Pará e a França. Os mecanismos facilitadores para os brasileiros que buscam estudar ou trabalhar na França, se existem nesses meios facilitadores? Boa pergunta. Quando eu estava no meu fazer estágio no governo do Pará, e eu sabia de alguns acordos de cooperação que existiam, inclusive de servidores públicos do Estado, não só de estudantes, mas para ir para a França aprender alguns cursos assim, de técnicos para exercer a função. Mas agora eu sei assim, de um acordo de cooperação firmado no ano passado, em 2021, pelo IPAN, né, Instituto de Pesquisa da Amazônia, e uma agência francesa de desenvolvimento, junto com os governos do Pará, inclusive o Helder lá assinando, para a regulação fundiária
com a ITERPA para cadeias produtivas sustentáveis, com a CEDAP sobre o açaí e o cacau. Então, talvez quem faça pesquisas sobre exportação, açaí e cacau, possa se informar, assim, né? Não sei. Mas a França e o Brasil... O Brasil é o maior parceiro científico da América Latina da França, né? E é o terceiro maior parceiro... E a França é o terceiro maior parceiro do Brasil, assim, científico. Como eu falei, assim como a gente já falou, o Campus France, que vocês podem acessar, tem todas as oportunidades. Tem uma bolsa que chama Bienvenue en France, que é só para brasileiros. Ela é muito boa, financeiramente. É difícil, talvez. Não sei, não tentei ela, mas eu tentei a bolsa da minha universidade. Mas é um valor que dá para viver bem aqui na França. Além disso, tem cada universidade, não sei se todas, mas as grandes universidades têm a própria bolsa deles. Então é bom ver assim no site qual é a bolsa deles, assim, né? E fora que o governo francês dá ajuda, assim, né? Então, eu não vou saber falar, assim, se o Pará tem específico um acordo de cooperação científico com a França. Mas eu sei, assim, dessas ajudas que existem. Legal. Vamos continuando aqui, Érica, você tem mais notícia pra gente, né? Sobre o tema de hoje. Tenho. Eu trago uma notícia do Departamento de Estado dos Estados Unidos, que diz o seguinte: governos da França, Alemanha, Reino Unido e Estados Unidos publicam declaração conjunta sobre julgamento do Irã, pedindo que o país forneça esclarecimentos confiáveis sobre suas armas nucleares. E já em 1825, a França ela reconheceu a independência do Brasil, né, com a coroa portuguesa, e aí um ano depois ela assinou o Tratado de Amizade, Navegação e Comércio. E a partir daí teve a intensificação dessa relação, tanto política quanto diplomática, entre esses dois países. Em 2026, inclusive, o presidente francês ele visitou o Brasil e foi lançada uma parceria estratégica Brasil-França, pensando nessa cooperação militar, econômica, energética e também no quesito da educação, além de pensar no desenvolvimento dos outros países do terceiro mundo. Rapidinho, eu lembrei de uma coisa, que eu sei que tem um menino aqui de Marabá, que eu conheci lá em Brasília, na embaixada, que ele veio por uma bolsa da UFPA, de Marabá, alguma coisa assim. Então, eu acho que sim, que tem... quem quiser se informe, assim, né? Mas ele fazia engenharia, talvez seja para as exatas. Mas deve ter, não sei, só olhar, assim, né? Uhum. Quem gosta de fuçar, né, esse tipo de informação consegue achar, com certeza. Mas como desculpa. Pode falar. Mas como a Camila falou, por exemplo, eu sei que recentemente eles reafirmaram um acordo das Forças Armadas do Brasil com a França. Então, eles têm algumas cooperações, assim, como tu falaste, militar, né? Uhum. Do Exército, por exemplo, fazem intercâmbios, o Exército francês vem, o Exército brasileiro vai. Econômico também é um grande parceiro. A França Georgia, falando em relações diplomáticas Brasil e França, tem uma pergunta que chegou também que fala muito disso. Sérgio, coloca aí pra gente, por favor. Dahiro, você acredita que Macron está esperando as eleições do Brasil para que, se houver uma mudança de governo, tentar estreitar novamente os laços com o Brasil? Eu tenho quase certeza que quando se mudar o próximo ano, esse ano, não, o próximo ano, que vai entrar no próximo ano, né? O governo,
o Macron vai tentar se reaproximar, porque com o governo atual ele já teve várias rixas, várias tensões, assim, né? E externamente, o Macron, ele é um cara muito diplomático, assim, que a gente estuda isso nas relações internacionais, o dualismo como é que fala? As duas faces, assim, dos presidentes. Tem presidente que tem essas duas caras. Internamente, ele é um presidente dos ricos, como os franceses falam. Ele não investe em políticas sociais, ele fala que investe, mas ele não investe. Ele é realmente centro-direitinho ali, mas internacionalmente ele é pró-Europa e cooperação, não sei o quê. Então, ele tem tendência a cooperar com países de esquerda, ali de centro. Então, caso o Brasil volte para a esquerda ou para um governo de centro-esquerda, né, que é a tendência, eu acho que essas relações tendem a fortalecer, mas com um pé atrás, porque, enfim, depois desses anos de estrago aí que a gente teve, precisa retomar a força política, a nossa política ambiental, que está extremamente Agilizado. enfim. Nossa política econômica, que também nossa economia não está da melhor. Então tem aí eu acho que o Macron vai aproximar, mas o Brasil também tem que se enjeitar aí, porque está difícil. Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. Deixa eu convidar agora a Yasmin Garcia para falar aqui com a gente um pouquinho sobre o site internacional da Amazônia, a programação dele. Oi, Yasmin, tudo bem? Oi, gente, tudo bem? Boa noite. Boa noite a todo mundo que está assistindo a live. Eu vim aqui representar um pouquinho o Internacional da Amazônia com a nossa programação da semana que vem. Então, conta pra gente, para de repente alguém que não conhece ainda, o que é o Internacional da Amazônia, o que as pessoas vão encontrar nele, conta um pouquinho. Nós somos um site produzido exclusivamente por internacionalistas da Universidade da Amazônia e você pode encontrar os conteúdos mais diversos, desde artigos acadêmicos até resenhas de filme. Então, Yasmin, como que está a programação dessa semana? Falando sobre os nossos quadros especiais, no Guerras, na segunda-feira, nós teremos os impactos da entrada finlandesa na OTAN. Na terça-feira, no quadro de economia, nós vamos ter a competitividade da indústria tecnológica à luz do pensamento de Reinaldo Gonçalves. E na quinta-feira, no quadro resenhas, nós teremos a análise crítica do documentário Salvando o Capitalismo. Nossa, que bacana. E como que as pessoas fazem para acessar esse conteúdo? Conta pra gente. Você pode encontrar o nosso site no link internacionaldamazônia.com. O nosso Instagram e Twitter são @interdamazônia, sem repetir o A. E o nosso Facebook é Internacional da Amazônia. Yasmin, muito, muito, muito obrigada pela tua participação aqui no programa de hoje. O pessoal que está acompanhando a gente, acabando aqui, vão dar uma conferida no Internacional da Amazônia, que vocês vão achar muito conteúdo legal, com certeza. A Hiro está falando que só tem artigo de qualidade, é verdade, Hiro. Meu, hein, gente? Inclusive o da Geórgia, falando sobre França e falando sobre diversos outros temas. Yasmin, muito obrigada, viu? Obrigada, gente. Até mais. Até mais. Geórgia, para finalizar, que a gente já estourou um pouquinho o nosso tempo, eu queria que você falasse um pouquinho com a gente. Você participou do programa Globalizando durante um longo período, né, da sua graduação. Eu queria que você comentasse um pouquinho para quem está assistindo a gente, como que o Globalizando contribuiu, né, para a tua vida profissional, acadêmica, o que você levou de experiência, de vivência aqui participando do nosso projeto. Inclusive, na minha universidade tem um Globalizando, tem uma rádio também, né? E aí eu falei, não é igual o Globalizando, a gente faz de qualidade, a gente é profissional, velho. Não, de verdade, quem tá aqui, quem tá vendo, assim, que não faz parte da equipe, não sabe o quanto é o trabalho, assim, e o quanto isso prepara a gente, tá falando antes de começar,
quanto isso assim, me preparou para em organização, assim, né? Porque a gente precisa ser muito organizado e quando tem alguma coisa fora do eixo, e aí você fica se sentindo responsável. Ainda mais, por exemplo, quando você... por exemplo, eu no final da minha graduação, eu já estava numa posição de revisar o roteiro. Então, tudo que não estava naquela qualidade do Globalizando, tinha que retrabalhar. E aí isso me proporcionou, assim, acho que um pouco de excelência assim, no trabalho que eu faço, na minha pesquisa. Toda vez que eu escrevo, tenho que reler, tenho que rever para poder ficar tudo do meu jeito, do jeito que eu quero, assim. E eu acho que trabalhar em equipe também é uma coisa que é muito difícil, mas que a gente, no Globalizando, a gente precisa saber fazer isso, porque não tem como produzir um programa com mais de 20 pessoas e não saber trabalhar em equipe. Cada um precisa do outro, cada equipe precisa da outra, e no final, se a gente tem as notícias de qualidade, os papos de qualidade, o match da galera, assim, todo mundo sabendo o time um do outro, é porque a gente trabalhou muito, assim, antes, durante e depois, né? Então, acho que eu tenho só a agradecer a esse programa que eu passei. Eu entrei no segundo semestre. Então, praticamente toda a minha graduação eu estava no Globalizando. E isso me ajudou para os meus estágios, para a minha vida profissional e acadêmica, assim, a minha organização. Eu sou muito grata, assim. Acho que todos os acadêmicos, se vocês não estiverem globalizando, se humilhem para as pessoas lhe colocarem numa posição, porque é muito gratificante, assim, depois o quanto você aprende, assim, né? E atualmente a nossa equipe tem 40 pessoas, então dobramos de tamanho, Georgia. Mas é muito legal, a gente sempre traz novas ideias e é muito legal trabalhar com bastante gente. Georgia, queria te agradecer muitíssimo pela tua disponibilidade e, obviamente, pelas tuas contribuições. Eu acho que todo mundo, né, que se interessa por relações internacionais tem um interesse de, mesmo que não seja fazer um mestrado ou um doutorado, mas estudar e fazer um intercâmbio em um outro país. Então, você trouxe contribuições assim, maravilhosas para quem tem esse pensamento. Eu acho que ajudou bastante a clarear um pouco mais. Muito obrigada. Queria também te parabenizar muito pela tua trajetória acadêmica que você tem traçado. Sinto muito orgulho desse profissional que você tem se tornado. Muita saudade. Quando vier visitar a gente, por favor, avise para a gente poder se encontrar. Parabéns e obrigada pela tua participação aqui no nosso programa de hoje. Muito obrigada, gente. Érica, Camila, Luísa, Carol. Muito obrigada por serem maravilhosas também. Eu também me espelho em vocês, admiro vocês. E é isso. Eu queria agradecer aos ouvintes do programa Globalizando também, que passaram essa 1 hora aí com a gente. Muito obrigada. Se você tiver perguntas, não hesite. Pode mandar para mim, pode mandar para o Globalizando, que eu vejo lá os comentários e respondo. Para a equipe, para o Twitter, todas as redes sociais. É isso. Beijo, gente. Muito obrigada. Boa noite. Boa tarde. Deixa eu agradecer as meninas que ficaram aqui com a gente. Luísa, muito obrigada pela tua participação aqui no nosso programa de hoje. Obrigada, Carol. Obrigada, Jorge. Aí vocês falando, aí eu já fiquei até um pouquinho balançada. Ai, meu Deus, todo mundo crescendo, todo mundo crescendo pessoalmente. Envelhecendo, né? É muito bom ver, até que você estava falando, nossa, era 20 e poucas pessoas quando eu estava na equipe, agora tem quase 40. Então é muito legal ver o quanto quanto o projeto que a gente depositou e deposita, tanto carinho, tanta admiração também está crescendo junto com a gente, então é muito legal de acompanhar isso. E como a Carol falou, sinta-se à vontade para voltar quantas vezes quiser, não só para as lives, também para mais contribuições no Instagram, que infelizmente por enquanto a rádio não está dando para ir.
para mim pessoalmente. Então, só fica o carinho enorme que a gente tem por ti, a admiração. E que o teu caminho só vai ficar cada vez mais lindo, tenho certeza disso. Então, parabéns. Muito obrigada a todo mundo que acompanhou essa live de hoje. Não esqueçam de dar like na nossa página aqui no Facebook, Programa Globalizando, e também acessar a nossa playlist que a gente montou especialmente para essa live, foi com muito carinho, muito bem pensada. Então, espero que vocês aproveitem também. Tchau, tchau. Obrigada, Luísa. Érica, muito obrigada pela tua participação aqui no programa também. Incrível. Obrigada, gente, pelo convite mais uma vez, Georgia, por todo esse esclarecimento enriquecedor. Né? Obrigada a todos que estavam nos assistindo. Sigam a gente nas nossas redes sociais, escutem nosso programa todo sábado também. E obrigada, foi incrível hoje, adorei. Obrigada, Eric. Finalizando aqui a nossa equipe de apresentação, agradecer a Camila Neres também, que participou aqui com a gente. Camila, muito obrigada pela tua participação de hoje. Obrigada, eu amei o programa, eu tô assim, inspirada. Eu amei o bate-papo. Obrigada, meninas, por estar aqui nessa equipe junto comigo. Obrigada, Camila. Quero ver todo mundo na França, hein? Agradecer também ao Sérgio Salles, que está fazendo a operação aqui no backstage da nossa transmissão. A Ana Mel, que está aqui no cronômetro, está controlando o tempo. A gente estourou um pouquinho, mas não fica brava com a gente, tá? Que a gente gosta de falar mesmo. Obrigada, Ana Mel. E a Lara Lima, que está fazendo a transmissão daqui da live pelas nossas mídias. E não esqueçam de acompanhar esse programa como podcast, que vai estar disponível na segunda-feira, né? Pelo YouTube, pelo Spotify, Deezer, Google Podcast, Apple Podcast, todos como Programa Globalizando. E no próximo sábado, a gente não tem live, mas tem programa na rádio, que você pode acompanhar também pelo aplicativo da Rádio Unama. E a gente vai falar sobre o Fórum de Comex da Unama, que vai ser um evento, um super evento que a gente está fazendo com o tema de comércio exterior. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre ele com a professora Érica Alencar, que vai estar com a gente no próximo sábado. Então, não percam, tá? Obrigada, pessoal, que acompanhou a gente até agora e até mais.